Com vocês, começando o Conexão MM5, programa que toda semana vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Boa noite, camaradas. Sou Márcio Gabriel. Hoje, excepcionalmente, vou apresentar para vocês o Conexão MM5, nosso camarada Léo Vegildo. Boa noite, Léo Vegildo. Nosso camarada André Pelliccioni teve um problema aí que conseguiu resolver em cima da hora. E estamos aqui mais uma vez, né? Boa noite, Léo. Boa noite todo mundo que nos acompanha. Seja bem-vindo. Valeu. E vamos lá, né? Tá todo mundo acompanhando aí, né? Os desdobramentos do tarifaço do Trump, né? E as reações do governo, né? Do governo Lula. E esse é o nosso tema de hoje, né? Nosso programa de número 188, que vai discutir, né? E tentar trazer um pouco aí de reflexão marxista aos acontecimentos, né? E a decisão, né, do governo de entregar mais dinheiro ainda para a burguesia, né, através desse pacotaço aí de 30 bilhões, que a gente já viu aí, que coloca a classe trabalhadora, né, em segundo, terceiro, quarto plano aí. Tem uma medida lá, estava lendo agora há pouco, e tem é quase que uma sugestão, o texto dá para entender isso, que é quase que uma sugestão de não mandar embora os trabalhadores. E aí é isso. Vamos lá, Léo, vamos cair de cabeça aí nesse tema aí, trazer um pouco de luz marxista para esse debate. Valeu, Márcio, mais uma vez. É um prazer trabalhar aqui com o camarada. Boa noite, Tiago. Eu quero fazer, em primeiro lugar, umas interrogações. São as seguintes: Estado mínimo, livre mercado, iniciativa privada, tudo isso são balelas já denunciadas por Marx há quase 200 anos. Estava muito claro no Manifesto Comunista de 1848, assinado por Marx e Engels, que o Estado burguês é o coordenador das atividades a serviço da burguesia, das atividades sociais no geral. Uma espécie de um contador dos negócios da burguesia, e mais do que isso, né? Um suporte, um encarregado de acumular, né, alguma reserva e trabalhar as políticas monetárias, eu estou traduzindo, né, em favor da burguesia. E é disso que se trata. Então, essas balelas de livre iniciativa, dita como se houvesse um Estado, né, que não desse olhares sequer para as lutas de classe, para a acumulação capitalista, um Estado absolutamente alheio à materialidade, apenas para garantir os direitos, como eles chamam, né? O Estado democrático de direito. Veja bem, vamos falar, como diz na gíria, vamos falar sério. Isso são balelas, faz parte, agora aprofundando a questão, de uma permanente guerra ideológica dos capitalistas, do capital, certo? Para manter a exploração e garantir o cotidiano da reprodução ampliada do capital. São muitas as balelas, são muitas as mentiras, a começar por esse conceito
tido como universal até por gente de esquerda, né? Do tal Estado democrático de direito, certo? Há A quem maioria defenda. da esquerda. No A campo maioria da esquerda defende com unhas e dentes o Estado democrático de direito. de direito, inclusive, principalmente, né, os reformistas declarados, né, aqueles bernsteinianos, né, aqueles já da primeira metade do século XIX. Quer dizer, o texto de Bernstein parece que é de 1830. É por aí. Não, né? Depois. Mas então você vê os neorreformistas hoje fantasiados de modernos, de atualizados, fantasiados com um tecido muito brilhante e atrativo do gramscianismo, eles defendem também o Estado democrático de direito. Mas esse é um assunto que a gente tem que deixar para depois. Sempre é oportuno falar dele, mas hoje tem outras emergências que a gente tem que atender. Mas deixando claro, né, que o Estado não é um aparato sócio-histórico que paira acima das classes. No capitalismo, esse Estado está a serviço da burguesia, como no feudalismo estava a serviço dos senhores feudais, na antiguidade estava a serviço dos escravocratas, certo? Enquanto houver luta de classes, é bom deixar claro isso aqui no início, o Estado vai estar a serviço de uma determinada classe. Nós, marxistas, defendemos que no socialismo o Estado tem que ficar, tem que ser, tem que se postar a serviço dos trabalhadores. Mas nós defendemos o socialismo revolucionário como, né, um período, certo, que encaminha o advento, através de providências várias, o advento da sociedade comunista. Mas aí não vai ter mais classe. Enquanto existir classe social, o Estado vai ficar, né, a favor, será um Estado classista. Inclusive no socialismo, vamos deixar isso claro. O socialismo que nós defendemos é o socialismo contra a burguesia e as heranças políticas, econômicas e ideológicas do capitalismo. Nós estamos criando esse Estado para destruir. Por isso que, do ponto de vista do marxismo, é preciso tomar o Estado, através de uma insurreição proletária, para destruir o capitalismo. Não é possível destruir o capitalismo aos pedaços dentro do capitalismo. É bom deixar isso claro, Márcio, embora nós já tenhamos, em algumas oportunidades, temos discutido isso aqui, mas sempre que aparece a oportunidade, a gente tem que sustentar, teoricamente, a nossa posição, a posição marxista, certo? Dito isso, ficado muito claro, eu acho que você, no início, falou correto, é mais 30 bilhões. É mais 30 bilhões, evidentemente, com todo respeito, a formulação dos camaradas, o camarada André, que formulou o título desse programa, com todo respeito, a gente aqui fala, tem que falar. Eu acho que é mais 30 bilhões mesmo, como você falou agora, certo? Como o André e eu, participei também da elaboração, dissemos, são 30... Lula dá 30 bi de presente à burguesia exportadora. Dá mais 30% de presente, como você falou. Então, André e eu vacilamos aí na formulação desse título.
Para economizar as palavras, né? Economizar 4 letras. Então, esse dinheiro, isso é o que há de mais recente, né? Veio para, hipoteticamente, compensar a tarifa de 50% imposta pelo governo Trump à entrada de produtos brasileiros no mercado norte-americano. Antes essa tarifa, antes do Trump, veja bem, essa tarifa era de 2%. Olha a diferença. E agora, certo, com o Trump, essa tarifa, a primeira que eles implantou era de 10%. E depois, politicamente, ele acrescentou mais 40%. Trata-se de um quadro extremamente complexo, né? O Trump precisa combater, do ponto de vista econômico, certo? Não só o Brasil, mas todos os países que comerciam com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, nós já falamos aqui, mas temos que repetir, os Estados Unidos entraram numa crise profunda de perda de produção de mais-valia. Certo? E mais do que isso, na medida em que ele é deficitário com muitos países, os Estados Unidos mergulharam numa fase atual que é de financiarização. Quer dizer, as aplicações no mercado financeiro, em geral, estavam dando mais dinheiro para os grandes bancos e, consequentemente, para a economia americana do que a produção. O que fez o capitalismo norte-americano? Transferiu as fábricas, certo, para o exterior e concentrou o mercado financeiro, os recursos financeiros, porque era dono do dólar. Assim, é meio abstrato, mas tem que falar. Qual o resultado geral disso? É a depreciação. Olha bem, isso aí é o famoso tiro no pé. É a depreciação do próprio dólar. Na medida que você espalha dólares pelo mundo e todo mundo, você está criando uma inflação em dólar e, consequentemente, rebaixando o valor do dólar. Certo? Rebaixando o valor do dólar, se cria uma inflação incontrolável em nível mundial. Isso, como há uma mundialização da economia, essa inflação estoura aqui, estoura ali, e vai, às vezes, como em 2008, estourou nos Estados Unidos, aí o governo teve que botar mais dinheiro, aumentando o potencial dessa inflação. Então, o quadro é isso, essa financiarização que os economistas marxistas estão chamando, certo? A fase atual do capitalismo é a fase da financiarização. Se deixa de produzir para especular no mercado financeiro, que passa a dar mais dinheiro. Essa financiarização é uma, digamos assim, uma fábrica, sem usar trocadilho, né? É uma fábrica de inflação no nível mundial, e daí a crise do capitalismo. Aí está configurada. Certo? Por que crise do capitalismo? Porque não está produzindo valor. Você produz valor na produção e não em outro lugar. Na produção de bens, que você cria mais-valia, etc. Isso estava muito grave. Aí vem o Trump, do ponto de vista dele, acertadamente, fala, vamos parar com isso, vamos reindustrializar os Estados Unidos e manter o dólar, que é condição de agente, ou seja, os Estados Unidos, o chefão imperialista, manter-se de pé. É disso que se trata, certo? Então, é bom a gente ter isso em vista, não podemos separar
A crise brasileira, a crise das tarifas em nível mundial, não podemos atribuir isso à eventual loucura do Trump. Isso está dentro de uma lógica do capital, da crise capitalista. O Trump reage a essa crise. Eu não sei como, no curto prazo, o capitalismo poderia se livrar, né, dessa crise, a não ser por esse caminho que o Trump. Isso vai resolver, veja bem, não estou falando uma coisa muito grave, certas contradições do capitalismo, vai depender da luta de classe. O fato é que a saída imediata é essa, certo? Aquela fase, certo, de uma regulamentação ou de uma regulação, como falam os economistas, né, do comércio, isso já acabou, agora vale a força. Por isso que eu tomei o cuidado e tomei a ousadia de chamar a nova forma de existência do Estado imperialista de neo-absolutismo. Agora vale a força. Volta essa autorregulação que houve a partir de 1900, no fim, a Thatcher e do Reagan, certo? A partir dali, quando o neoliberalismo veio, digamos, regulamentar, aprofundar a regulação do funcionamento do sistema capitalismo em nível mundial, a partir dali, acabou esse tempo. Acabou. Agora, não é cada um que se vire. Certo? E agora o grave, tem que falar isso. Como é que está o tempo aí? Já são 17 minutos. 17 minutos. Só que eu pensei que ia gastar 5 minutos falando disso, já está 17. Mas, então, eu vou tentar acelerar. Qual o reflexo disso em nível político? Governos autoritários em todo lugar. É disso que se trata. O fortalecimento da extrema-direita. Precisa de força? Chama a extrema-direita, que não tem nem compromisso nenhum com a vida, não tem compromisso nenhum com a integridade do proletariado, que toma o proletariado como coisa, como não gente. É disso que se trata. Então, você aprofunda a miséria até onde você quiser, causa desemprego, causa fome, certo? Mais do que tinha no próprio imperialismo, no próprio neoliberalismo, certo? Então, eu acho, Márcio, sinceramente, se a gente não construir uma alternativa revolucionária a esse momento, que é um momento que pode durar muitos anos e vai durar, certo? O resultado será uma distopia fascista mundial, certo? Mas eu acho, eu vou dizer que eu tenho certeza, mais do que esperança, certo? Que no interior do aguçamento das contradições surgirão partidos revolucionários que se encarregarão de colocar, vamos botar entre aspas, ordem nas coisas, ou seja, fazer uma revolução socialista, que é a única saída para isso. Então, o tempo que a gente está vivendo, eu faço um chamado aqui rigoroso, certo? Eu não estou inventando coisa, eu procurei estudar, eu recorri a clássicos, eu vi a literatura atual, etc. Eu faço um chamado para a gravidade do período da história em que estamos ingressando, certo? Eu tinha que falar isso. Eu já tomei tempo do seu programa, cara, 20 minutos. Até porque, Léo, isso representa uma mudança. Como? Fala. Não, estou falando que isso representa uma mudança profunda na organização da sociedade capitalista, né? Que é uma nova concepção de Estado, e isso pode se desdobrar, até
comentando com um colega de trabalho outro dia, que isso pode se desdobrar no próprio comportamento da burguesia. Porque se o Estado ele avança contra, ou melhor, ele abre mão de todos aqueles ideais iluministas de um Estado, de respeito à humanidade, aquilo tudo que a gente está vendo, que cada vez mais está ficando um discurso ainda mais vazio, e o Trump aponta para isso, a burguesia vai perceber e vai agir dessa mesma forma. E vai aprofundar os ataques de forma contra a classe trabalhadora, de forma, talvez, estou fazendo aqui uma especulação mesmo, quase que de futurologia, né? E que isso pode se representar como uma reação da própria classe trabalhadora que perceba o aprofundamento do seu ataque, né? Dos ataques contra os seus interesses imediatos. Isso pode levar a uma mudança qualitativa no médio e longo prazo. Você tem razão quanto a isso. Agora, não há... Nós somos marxistas-leninistas, né? Sim. Não há saída para uma resposta consciente em nível de mudar essa sociedade, transformá-la revolucionariamente em outra, ou seja, de capitalista para socialista, se a gente não cuidar, ao mesmo tempo de levar essas lutas concretas do proletariado contra a sua própria miserabilização, de criar o Partido Revolucionário. Sim. É o que nós temos discutido com os companheiros da Venezuela, e isso parece que essa urgência não ficou claro, não está tão clara assim para eles, certo? E nós estamos discutindo de forma respeitosa, certo? Mas a gente tem acesso a essa discussão, o que nos honra muito, mas nos dá uma tarefa difícil, porque nós temos que apontar a realidade, certo? Bem, mas isso da rebelião da classe operária, da classe trabalhadora, ela atinge um teto da reivindicação, certo? Que fica ainda, como disse Lenin, né? No campo de uma luta burguesa, certo? Esse salto de qualidade só é provocado pela existência de uma vanguarda revolucionária leninista. Exatamente. Aí, uma ética de salto e não de continuidade gradualista, certo? Aí vai depender de conjuntura, de fatos, etc. e tal, que só o partido, que é o detentor da teoria do proletariado, saberá interpretar. Mas é uma boa discussão essa, Márcio. Sem dúvida, é extraordinária. Bem, vamos voltar agora. 23 minutos, nossa Senhora. Eu vou ser o mais rápido possível. Bem, o que significou isso que eles estão chamando, como é que é? Pacote soberano? Qual é o nome disso? Brasil soberano. Essas medidas. Brasil soberano. Não sei se é para rir ou para chorar, né? Mas vamos lá. Certo? Os dois. Significa o quê? Significa o quê isso? Além dos 30 bilhões, há juros. Veja, começa por aí. Sem prazo para pagamento, certo? Vai ser dado pelas empresas meio que aleatoriamente, que exportam aos Estados Unidos. Até agora não foram fixados critérios, quem recebe e quem não recebe. Essa conversa para garantir emprego, a gente sabe que é molecagem, depois eu vou provar aqui. Mas veja bem, ninguém sabe como é que isso vai ser distribuído. Tudo bem. Agora, o juro é 10% ao ano. A taxa Selic é 15%. O que você acha que os burgueses vão fazer com isso? Um ótimo investimento. Aplicar 15% e pagar 10% é um bom negócio, né? Eles sempre fizeram isso na história. Sempre fizeram. Certo? Sempre fizeram. Tanto é que não mexeram na questão do IOF. Você tem ouvido falar no IOF? Ninguém ouve falar. Morreu. Certo? Então, em primeiro lugar, isso. Pega de uma taxa
fortemente abaixo da taxa do mercado. Isso não tem como, a burguesia não tem moral. De onde é que você tirou isso, que a burguesia tem moral, meu amigo? Pensa nas coisas, acorda. Certo? A burguesia não tem moral, a burguesia é assassina, é genocida. Veja o que eles estão fazendo em Israel agora, e fizeram na história toda, nos Estados Unidos, na África, em todo lugar. Eles são assassinos, são pessoas sem moral, desqualificadas, certo? Sem ética. Então, eles vão aplicar no mercado financeiro, pode ter certeza. Além disso, você, na parte de fiscal, é uma roubalheira só, perdão, adiamento dos compromissos fiscais, o pagamento de imposto. Sem data. Está adiado o pagamento de imposto, que vai vencer a partir de ontem. Certo? De ontem não, do dia 6. Bem... Não, tem devolução, não sei se está aí na sua anotação, tem devolução de imposto, um tal de drawback. Drawback. E tem a redução de impostos. Além do adiar para pagar não sei como, tem a redução, é disso que você está falando, que implica o drawback. E tem também seguro de graça, bancado pelo Estado para essas empresas. Qual é a exigência? Garantir o emprego. Está brincando. É molecagem. Porque para garantir emprego, certo? A saída já está explicada na história, é o que fez a França. Reduz a jornada até quinta-feira só. Só se trabalha até quinta-feira. Não tem nada de 6, portanto, não sei o quê. Trabalha até quinta-feira. Tira um dia da semana, ou 2. Pronto. Aí você cria uma enormidade de emprego. Aí você vai tirar a lucratividade da burguesia? Vai acabar com os lucros da burguesia? Não. Mas vai tirar, vai diminuir e abrir um processo real de distribuição de renda? Vai. Agora eu me pergunto, e te pergunto, o governo Lula está interessado em melhorar a situação da classe trabalhadora? É preciso ser ingênuo, ou oportunista, ou analfabeto, para supor que o governo Lula está interessado em melhorar a situação da classe trabalhadora. Os exemplos sobram e se multiplicam. O governo Lula está empenhado, né, em manter-se no poder, manter um apadrinhamento estrutural, que às vezes se pendura na questão identitária e se pendura em outras ideologias pequeno-burguesas e burguesas, certo? Mas não fazer nada, certo? Então, é bom deixar isso claro. Só para ter uma ideia, se o governo fosse em cima das renúncias fiscais, ou seja, o que ele deixa de arrecadar por concessão à burguesia, não, você não precisa pagar imposto esse ano, tá? Em média, isso chama renúncia fiscal no Economês, certo? Ou seja, o governo deixa de cobrar. Eu anotei aqui. Em 2025, eu vou falar bem devagar, elas somaram 544 bilhões de reais. B de bola, bilhões de reais. Mais de meio tri. Mais de meio tri. Agora tem uma outra questão. Até essa ministra do Planejamento, Tebet, há pouco tempo, fulana de tal Tebet, esqueci o primeiro nome dela, ou na pronúncia francesa, TB, essa tal ministra do Planejamento, fugiu agora também. Que Lula andou carregando, é burguesona, que Lula andou carregando na campanha com o carro ao lado dela e tal, aplaudindo. Esse é um socialista, que ele falou ontem que ele era socialista, é um gozador. Mas, então, ela
ela falou que a sonegação no Brasil chega a 500 bilhões de reais por ano. Isso não é a conta da Associação dos Auditores Fiscais, que há algum tempo falou em 1 trilhão de reais. É a conta oficial do governo. O governo faz alguma coisa contra isso? Você tem notícia? Eu não tenho. Perdoa. Ele deve perdoar, e aí aí vem a renúncia fiscal. Aí não aparece mais na planilha. Veja bem, cara, eu não estou querendo muita coisa, eu quero apenas um comportamento coerente, eu exijo um comportamento coerente. Eu estou falando já nem de economia, eu estou falando de ética, uma coisa muito geral, cara. Esses caras são mentirosos. Fazem que não veem as coisas. Como é que alguém vai servir? Eu conheço muita gente que serve a esse, inclusive no Ministério. Pelo menos 2 deles eu convivi bem de perto com eles, certo? Como é que tem gente que convive com esse bando de mentirosos que é esse governo, de vigarista? Gente, 500 bilhões de sonegação e o governo não está nem aí. Nem aí. Sonegação é essa que conta com a participação ativa dos auditores fiscais. Aí é uma loucura, certo? É uma loucura. Então, não tem dinheiro. Você não pode melhorar a merenda, você não pode melhorar o atendimento médico, você não pode melhorar um pouco, que seja, a questão da violência sobre a classe trabalhadora, né, que sofre uma violência brutal na política de segurança. Parte dessa violência, digamos, a maior parte dessa violência, por agentes do Estado. Por ação e por omissão. Por ação e omissão. Eu tenho até pena, para falar a verdade, desse Lewandowski. Ele é um cara bem intencionado. Eu sempre livrei a cara dele no Supremo Tribunal Federal. Foi o único que conseguiu votar para que a Dilma não se tornasse inelegível, quando todo o tribunal votou para, certo, deixar aqueles nazistas lá, Bolsonaro, inclusive, caçar a Dilma, que politicamente é da tropa do Lula, certo? Mas ele foi o único, aquela ingenuidade. Ele tem se esforçando para criar uma política de segurança. Coitado. É como diz lá em Minas, coitado. Não tem futuro nenhum. Bem, então, você vai chamar isso de Brasil soberano? O que é o Brasil? O que é o Brasil? Quando se fala, são as pessoas que moram no Brasil. Um pedaço de terra existe em qualquer lugar, com as suas heranças culturais, falando cultural no sentido sério, certo? Etnológicas e etc., históricas, isso, mas são as pessoas. As pessoas. E dessas pessoas, a maioria, a enorme maioria, são 210 milhões, 180 milhões de trabalhadores, certo? Essas pessoas não são soberanas. Essas pessoas são oprimidas. Essas pessoas são oprimidas. De toda a natureza. A opressão do trabalho alienado, em primeiro lugar. Certo? Todo trabalhador é oprimido pelo patrão. Todo trabalhador, todo. Porque pode mandar embora. Existe um desemprego estrutural
Não estou falando isso que eu inventei, não. Foi Marx, está lá no Capital. Existe que garante essa opressão, inclusive. Ah, você vai embora, cara. Você não gostou, vai embora. Tem 3 aí na porta querendo ir no seu lugar. E até por menos, se eu quiser. Qual é a sua? Eles oprimem de toda a natureza. A classe trabalhadora é vítima de uma opressão cotidiana. Então, você vai falar que o trabalhador é soberano? Vamos deixar claras as coisas. Brasil sempre, aí como diz os nazistas, os Bolsonaro da vida, que isso tudo é nazista, né? A gente sabe. Uhum. Brasil acima de tudo. Como Brasil acima de tudo, vagabundo? Brasil acima de tudo. Você sabe o que é Brasil? Você tem ideia do que é Brasil? Brasil, para você, é botar a camisa da seleção, certo? E ir para a rua. Tem um fato da crônica policial acontecido ontem, no Rio de Janeiro, que um burguesão executivo de 3 empresas, um mamute de 3 metros de altura, com os braços dessa grossura e tal, matou friamente um trabalhador, um gari. Um gari, né? Eu vi. Porque fechou, não deixou o carro novo dele e tal, passar e tal. Ele falou, certo, é disso que se trata. Aquilo simboliza bem, certo? Simboliza bem essa opressão sobre o trabalhador. É. E eu estou falando de todos os trabalhadores, de todos. Do bancário, o trabalhador doméstico, certo? O trabalhador metalúrgico, o trabalhador petroleiro, todos. Até esses entregadores aí que se acham até empresários e não percebem, na sua maioria, o quanto que eles são ultra mega explorados. Pois é disso que eu estava falando, cara. A superexploração, ela é disfarçada, inclusive, através de ideologias religiosas que são valorizadas e incentivadas pelo imperialismo. Essa onda que está aqui agora de evangélicos, essa onda é um fator de alienação, de embrutecimento da classe trabalhadora indescritível. Eu acho que é mais que uma onda. Isso Eu acho que é um tsunami. Isso começou com o americano mandando, como é que eles chamam? Missionários para o Brasil para fundar essas igrejas fajutas deles. Certo? É negócio para eles. Isso é um investimento de longo prazo e junta isso a Igreja Católica, que sempre esteve ao lado dos poderosos, dos opressores, inclusive mudando suas teologias, é engraçado, né? Mudando de acordo com quem entra. Não, quando a burguesia assume, surge no cenário internacional, passaram, né, a mudar sua teologia, certo? Adaptando aos interesses do capitalismo. Quando, por acaso, um papa maluco aparece para falar, não é assim não, o trabalhador está se dando mal, o trabalhador está morrendo, nós temos que fazer coisa, eles matam, como ocorreu com João Paulo I. O Papa João Paulo I foi assassinado porque estava do lado dos trabalhadores. E botaram no lugar o fascista, nazista, João Paulo II. Da CIA. A ponto de receber dinheiro vivo. Isso está provado, hein? Historicamente provado, sem discussão. Dinheiro vivo da CIA. Certo? Então, é assim que funciona. É preciso dizer que o governo brasileiro, não o Brasil, que é uma coisa, nesse caso,
inadequada essa expressão. O governo e o Estado brasileiros, certo, configuram integram a cadeia imperialista como sócio menor. A gente sabe que os grandes sócios, os chefões, são Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Bélgica e tal. Esses são os donos do pedaço, certo? Os donos do pedaço, né? Os bandidões, donos do pedaço. Mas o Brasil está ali como dono de uma boca de fumo, por exemplo, certo? Um sócio menor, mas de alguma importância, certo? Então, nós tivemos no Brasil um governo que tentou romper com isso, que foi o governo Jango, certo? Havia, e sempre houve, uma aliança estratégica entre os interesses imperialistas e o latifúndio no Brasil. Diante de uma migração enorme para as cidades, de uma miserabilização do campo terrível, o Jango tentou, né, através de forças somadas de partidos, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, PDT, o PDT, não, desculpa, o PTB, então, do Brizola, chamava partido, depois roubaram a sigla do Brizola, mas o partido do Brizola, o PTB, e outras organizações, como a AP, Ação Popular, a POLOP, Política Operária, entraram nessa luta pela reforma agrária. Reformas de base, né? Aí, a central era a agrária, né? Tinha também, você lembrou bem, a reforma urbana, a reforma universitária, a reforma educacional e tal, onde surgiu, né, outros grandes pedagogos. Mas, então, nesse quadro, certo? O que os Estados Unidos fizeram? Financiaram, organizaram, subornaram um golpe de Estado que durou 20 anos, uma ditadura militar. Ponto. Acabou. É simples assim. Então, o Brasil se integra, ele queria um caminho próprio, certo? Uma autonomia, essa soberania que o palhaço do Lula está falando, essa soberania é o que o Jango queria. O Jango, sim, queria essa soberania. Pagou com o carro e também com a vida, né? E acabou morrendo por isso. Mas, então, foi expulso do país, etc. Mas, então, essa é a soberania, uma tentativa de soberania. Isso passa, a soberania passa por mudanças estratégicas, ou me digam, mudanças estruturais. No caso, hoje, solucionada essa questão do campo, com a instalação do latifúndio produtivo, nós temos no Brasil hoje um capitalismo no campo. Depois a gente volta. Tem gente que está vendo o Brasil feudal ainda no campo. Dá vontade de rir, né? Tem uns loucos aí que acham isso. Estão meio sumidos deles, mas não acabaram, não. Né? Exatamente. Mas, então, resolvida essa questão, as lutas de classe, os interesses próprios do capitalismo, certo, instalam outras conjunturas em que essa questão, o Brasil já está integrado, o golpe de 64 integrou o Brasil como, sei lá, aquela coisa do mar se gruda nas pedras, certo? Esqueci o nome, aquela coisa. Craca, mas, enfim, o Brasil se integrou ali. Marisco. E está ali seguindo. Então, isso. Opa, voltou?
Não, não. Pensei que era eu que tinha travado aqui. Não, não, travou tudo. Mas então, voltando, isso e essa situação atual, né, supera aquele quadro, só voltando, e nós temos um quadro extremamente complexo. Ao mesmo tempo que o Brasil é esse sócio menor, ao mesmo tempo que esse sócio menor, existem contradições secundárias, certo? Entre os interesses, né, do governo dos Estados Unidos e os interesses imediatos do governo brasileiro. Há quem estudou isso de maneira mais específica, no geral, que é um marxista alemão chamado Thalheimer, certo? Eles brigam entre si. Os estados capitalistas e os capitalistas disputam entre si por interesses imediatos. Mas se o proletariado aflora e vem ameaçando a dominação capitalista, eles se unem sem a menor dúvida. Então é preciso ver essas disputas no interior dessa lógica denunciada pelo Thalheimer, certo? É disso que se está falando, certo? Então, o governo Lula, estratégica e estruturalmente, o petismo e o governo Lula, com sua proposta social-democrata em apodrecimento, porque não existe espaço histórico para a social-democracia. Quem falar isso ou é analfabeto ou mal intencionado, certo? Ou não sabe do que está falando, certo? Por essas razões todas que nós anunciamos, certo? Então, não existe esse espaço. O governo Lula, na realidade, na América Latina, a pretexto de ser social-democrata, na realidade faz o jogo do imperialismo como o imperialismo quer. Então, ele vem tomando medidas contra os interesses diretos ou indiretos do proletariado latino-americano e o povo faz de conta que não vê. O povo faz de conta que não vê. Para provar, eu vou citar 3 casos aqui, mas tem mais, tenha vontade, conforme você quiser. Conforme você quiser. O apoio ao golpista Luiz Arce na Bolívia. É um usurpador, Luiz Arce. Lula foi lá na posse dele. Um golpe de extrema-direita derrubou o Evo Morales. A golpista está presa até hoje, que assumiu. Quem devia assumir esse governo era o Morales. Era o Evo Morales, certo? A CIA interferiu e o Lula, não, pode deixar que eu vou lá legitimá-lo. Lula foi lá legitimar a posse do Arce, o golpista usurpador, certo? E que está tirando onda de esquerda por aí. Só quem não conhece ele que vai acreditar naquela porcaria. Outra questão importante é na Venezuela. A Venezuela, nós já falamos, é o país mais avançado politicamente da América Latina. Para começar a falar da América Latina, né? Para começar a falar. Lula não reconhece a eleição de Maduro. Dá declarações oblíquas e ambíguas, certo? Não, porque Maduro é um grande estadista, não, é porque isso, mas não. Mantém o não reconhecimento do Maduro. Falar Maduro é legítimo, sim. Essa armação da ilegitimidade é coisa da extrema-direita. Não fala isso, porque isso é a verdade. E Lula não fala a verdade, o governo brasileiro não fala a verdade, o PT não fala a verdade. Outra coisa,
o veto à entrada da Venezuela no BRICS. A Venezuela entrar no BRICS tem implicações econômicas de toda a natureza. Sim. E tem implicações políticas de toda a natureza. Certo? A Venezuela tem a maior reserva petrolífera do mundo. Meio sucateada por ações de boicote e sabotagem dos Estados Unidos, mas mantém ainda uma infraestrutura de produção de petróleo meio abalada. A Venezuela, ao contrário de Cuba, por exemplo, tem todas as condições de independentemente manter um socialismo. Essa conversa de trotskista, de que não é possível o socialismo no país, é uma mentira descalada. A primeira coisa, não foi Stalin que propôs isso, foi Lenin. Lenin que falou que é possível, sim, com debates abertos, né? Quem nega isso ou é analfabeto em política, em história, e se arroga dono da verdade, como os trotskistas, ou é mal intencionado, e aí fica meio a meio, 50%. Mas, então, a Venezuela tem riquezas enormes em ouro, em petróleo, em terras raras, em urânio, e, enfim, uma riqueza mineral. Tanto é que a Venezuela, veja bem, tem 10 bilhões de dólares em ouro depositado no Banco da Inglaterra. A Inglaterra roubou esse ouro. E agora, o Trump, pode ter certeza, está planejando uma invasão para a Venezuela, mas os venezuelanos estão acordados para ele, pode deixar. Isso, se ele for lá, ele vai se dar mal. Aí eu quero ver o que o senhor Lula vai dizer. Então, outra coisa importante é a posição do Lula e do governo petista em relação a Israel. Isso é uma vergonha, né? Um negócio muito sério. Segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, houve uma manifestação no bairro chamado Gávea, na porta de um teatro, certo? Contra a presença de um representante oficial do exército israelense que veio aqui explicar para os sionistas brasileiros o genocídio que está sendo perpetrado em Gaza contra palestinos. Houve uma manifestação até boa, foi duramente criticado, foi hostilizado, e eles ficaram meio abalados, mas pelo menos se sentiram incomodados. O governo brasileiro deixa uma coisa dessa. E mais que isso, né? Manda petróleo e recursos para. Manda óleo para eles azeitar os aviões que lançam bombas para matar crianças vivas, queimá-las vivas. De fome. E vem quem se diz de esquerda. Certo? E que quer passar por. Tem donos de sites aí que se diz de esquerda, que fala: não, nós apoiamos o Lula, mas achamos que o Lula deve romper relações com Israel. Cara, vai tomar banho. Não vem. Acha que tem um otário aqui, cara? Tem que denunciar o Lula por não romper, por ser cúmplice daquela matança, daquele assassinato de crianças queimadas vivas, mulheres
É disso que se trata. Aí vira, não, nós somos a favor de romper. É a favor? Quem é que romperia? Então, e por que não rompe? Porque aí quebraria essa aliança imperialista, localização do Brasil, etc. Não, não. Na realidade, cara, eu me lembro que, para fechar, da frase de Marx no livro dele, 18 por Mário, é que ele fala que a história só se repete enquanto farsa. Na realidade, esse segundo mandato do Lula é uma farsa. É uma molecagem, uma brincadeira, é um rosário de mentiras sem fim. Sabe aquele rosário sem fim? Todo dia ele reza nesse rosário, ajoelhado, mentira sobre mentira. O Palácio do Planalto se transformou num circo, certo? De imoralidades, de tráfico de influência, com um tempero muito atual do identitarismo. Teve uma senhora que foi presidente da... Olha para você ver. Que foi presidente da Comissão de Anistia. Certo? Tiraram, como entrou a atual ministra de Direitos Humanos, tiraram essa senhora. Certo? Quando entrou, sim, acho que chama Macaé, não sei de quê. Evaristo. Macaé, Evaristo. Ela tirou essa senhora, eu tenho o nome dela aqui. Como é que ela chama, gente? Eu vi essa notícia essa semana. Enéa de Stutz. Essa senhora foi tirada da presidência, mas ficou no conselho. Esses dias, há 2 dias ou 3, ela pediu demissão. Por quê? Ela falou, cansei de apanhar. Sabe qual era a proposta dela? Porque tem uma penca, centenas de pedidos de anistia ainda, de gente que foi perseguida, torturada na ditadura, que passou fome e o caralho. Certo? E ela falou, vamos resolver isso logo, vamos matar isso. Sabe por que bloquearam? Que é um espaço de tráfico de influência. É um espaço, não, bota meu papel, tira, toma aqui, leva, etc. e tal. Ela saiu por isso. Certo? Porque a proposta dela desarmava esse campo de corrupção. Inclusive, tem uma denúncia aí, não sei se você viu, né, de que o governo ele se vale das indicações de alguns cargos em empresas públicas e tudo para poder dar uma potencializada nos rendimentos de alguns dos seus aliados, né? Sim. Os tais dos jetons que nego falavam um tempo atrás, agora eu tenho falado pouco. Isso aí, cara, já Isso foi uma herança, certo, da ditadura, que você bota um cara num conselho desse, sim, e esse conselho tem uma reunião uma vez por mês, quando tem, e você recebe 40, 50 mil por mês, você entendeu? Por aí. Você mesmo, Mas então é isso. Então o Palácio do Planalto se transformou nisso. Só para concluir, você se lembra de um cara chamado Silvio Almeida? Ele foi ministro dos Direitos Humanos. Mandaram ele embora a pretexto de que ele teria assediado. Essa mesma que agora está um desses cargos aí. A irmã da Marielle. Né? Conselho de... Agora eu te pergunto, não tem uma prova, enxovalhar o nome do cidadão, certo? Desse Silvio, expuseram, certo? A execração pública, certo? Não provaram nada. Se ele fez assédio com ela ou não, certo?
Agora, fizeram questão de humilhar. E nome disso, qual o nome disso? Tortura. Eu vou falar o nome disso. Tortura. Tortura psicológica. Existe a tortura física e psicológica. Nós que vivemos no tempo da ditadura, a gente sabe as diferenças. Mas isso é tortura. Fizeram alguma coisa. Não se fala mais nisso. Bem, esse é o governo que tem. Então, eu vou fechar com esse alerta. Para construirmos o Partido Revolucionário, eu faço um alerta: a gente não pode acreditar nesse governo. Esse governo é capitalista. O que existe no Brasil hoje é uma disputa entre a direita, ou seja, entre o Lula e o PT e seus aliados, e a extrema-direita, a turma do Bolsonaro. Nenhum dos dois merece o nosso apoio. É isso, Márcio. Terminamos por aqui. Exatamente 1h01. Exatamente 1h. Excelente, camarada. Eu acho que é um debate que a gente tem feito já há um bom tempo, né? A análise do caráter de classe do governo do PT, e eu acho que hoje foi nesse sentido, né? Na verdade, esse evento, né? Essa liberação desse recurso, é mais uma das tantas evidências de que o Estado, para que existe um Estado capitalista, né? Que é para defender os interesses da burguesia, e o trabalhador fica absolutamente alijado de qualquer de gestão dos negócios burgueses. Exatamente. Eu acho que isso fica claro, né? Pelo menos para a gente, imagino eu que para quem tenha um contato com o marxismo e que consegue entender e aplicar na prática, eu acho que é um exemplo perfeito, quase, do quanto que aqui serve um governo. O governo do PT não vai ser diferente, como a gente tem feito as análises, cada vez a realidade confirma o que a gente tem dito. É um governo de direita, é um governo que não está do lado dos trabalhadores. Isso é mais uma das tantas evidências. Só uma questão, o Márcio, já que você colocou. Eventualmente, quando existe uma crise no interior da sociedade capitalista, você pode, há uma possibilidade objetiva de você eleger alguém comprometido com a classe trabalhadora sem que o Estado, certo, tenha se transformado por uma revolução em um Estado de trabalhadores. Eu citei o caso do Jango, certo? Há limites para isso, certo? Esse Estado, esse governo entra em contradição com o Estado. Os estados são mais fortes que os governos, certo? Esse governo entra em contradição com o Estado e aí se estabelece uma crise de governabilidade que pode dar a vitória da extrema-direita, porque aí, né? Ou você pode ter o socialismo. Uma revolução, uma insurreição. Pode ser um caminho em determinada conjuntura de você eleger alguém comprometido com os trabalhadores, certo? Mas como um meio, como uma possibilidade de aguçar a luta de classe para uma insurreição. Essa eleição é válida. Outra não. Essa que eles colocam aqui, inclusive que levou a eleição do Lula, essa aí não tem nada a ver com isso que eu acabei de falar. Só um entendimento profundo, né, da teoria que permite que a gente consiga fazer essa diferenciação, né, que lamentavelmente está distante aí do grosso da esquerda do Brasil. Confunde, que fala que o Maduro é de direita e o Lula é de esquerda. Olha que contradição absurda. Eles falam, Os troscos, por exemplo. Verdade, para eles não significa nada.
Vamos nessa. Vamos lá, então é isso. Acho que concluímos com louvor mais um programa. Agradecemos aí a participação do camarada Léo, do Tiago aí no apoio técnico, todo mundo que está assistindo e que vai assistir. Acho que é importante aí o pessoal fazer assinalar lá no sininho, né, para poder receber as notificações do programa, que é semanal. Semana que vem a gente vai ter um outro programa com um tema a ser definido, sempre nesse campo de análise da conjuntura, de entendimento da realidade. E importante também o pessoal acompanhar a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram. Bota aí, Thiago, por favor, para a gente. A gente agora tem feito vídeos mais curtos e com alguns pontos importantes, e para o pessoal acompanhar e assistir esse vídeo, os passados, e divulgar. Então é isso, companheiros. Um grande abraço. Até a semana que vem. E até. Grande abraço para todo mundo. Valeu. Falou. Vamos lá.